Tire essa porcaria daqui, velho, gritou um cliente do bar. O veterano não respondeu, apenas continuou mexendo na corrente da bicicleta. Menos de 10 minutos depois, o rugido estrondoso dos motores da Harley ecoou pelo ar, vindo de todas as direções, ladeando toda a rua, o que transformou o desprezo em respeito avassalador. Bem-vindos ao Elite Oculta. Se inscreva no canal e deixe seu comentário logo abaixo. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Walter Walt Jenkins ajustou seu boné desbotado da marinha enquanto pedalava sua velha bicicleta pela pequena cidade de Mill Ridge. Aos 71 anos, seu rosto envelhecido revelava histórias que seus lábios raramente compartilhavam. Anos no Vietnã que lhe custaram mais do que apenas a juventude. Sua estrutura, antes robusta, permanecia esguia, mas enfraquecida, as costas ligeiramente curvadas pela idade e pelas lembranças, pesadas demais para ficar em pé sob a bicicleta. Uma Chauvin de 30 anos, com mais ferrugem do que pintura, não era sua preferência, mas sim uma necessidade. Após seu terceiro ataque cardíaco, os médicos revogaram sua carteira de motorista, orgulhoso demais para pedir carona e independente demais para ficar em casa. Walt tirou a velha bicicleta da garagem e a transformou em sua companheira diária. A jornada de hoje era sua ida mensal à clínica de veteranos a 10 quilômetros da cidade. Os médicos monitoraram seu coração, ajustaram seus medicamentos e fingiram não notar quando ele minimizou a dor. Walt nunca reclamou. Ele já tinha visto muitos homens bons morrerem na lama do Sudeste Asiático para perder tempo lamentando seu próprio desconforto. O que poucas pessoas em Mill Ridge sabiam era que o sargento Walter Jenkins havia salvado 5 homens da morte certa durante uma emboscada perto de Da Nang, em 1969. Ele carregou camaradas feridos através do fogo inimigo, retornando várias vezes até que todos estivessem seguros. A documentação para sua estrela de prata havia se perdido no caos da guerra e Walt nunca buscou reconhecimento. Só fazendo o que precisava ser feito, dizia ele nas raras ocasiões em que alguém perguntava sobre seus serviços. O sol da tarde brilhava forte enquanto Walt pedalava em frente aos pequenos comércios da rua principal. Sua respiração estava mais ofegante do que ele gostaria de admitir, mas a consulta na clínica não podia faltar. Seu caminho o levou até o Iron Horse Bar, um ponto de encontro popular para entusiastas de motocicletas de 3 condados. A multidão do fim de semana já estava se formando. Motociclistas vestidos de couro descansando do lado de fora, motos brilhando ao sol. Assim que Walt passou pela entrada do bar, sentiu sua bicicleta dar um solavanco sob ele. Uma corrente, já esticada e desgastada, finalmente se rompeu. A parada repentina quase o derrubou, mas ele se recompôs e desmontou com toda a dignidade que suas articulações doloridas permitiam. Ajoelhado ao lado da bicicleta, Walt avaliou os danos. A corrente havia quebrado completamente, consertável, mas um trabalho sujo. Ele enfiou a mão na pequena bolsa de ferramentas, tirou uma corrente, uma ferramenta e um pano, seus dedos nodosos ainda fortes apesar da artrite, e começou o conserto familiar. "Ei, você não pode estacionar esse lixo aqui!" gritou uma voz da entrada do bar. Um homem corpulento, na casa dos 30 anos, vestindo um colete de couro sobre uma camiseta manchada, encarou Walt. "Isto não é uma oficina de conserto de bicicletas velhas." Walt não olhou para cima, apenas continuou trabalhando. "Não vai demorar nem 1 minuto, senhor." A corrente quebrou. "Não me importo." A coisa toda explodiu. "Mova para outro lugar." A voz do homem ecoou, atraindo a atenção dos outros no bar. Uma pequena multidão se formou, observando o confronto com interesse divertido. "Deixe o fóssil descobrir." Então, alguém gritou, provocando risadas. Outra voz. "Provavelmente não tem dinheiro para comprar um carro." Patético.
Walt sentiu os olhares sobre ele, a zombaria, a rejeição que enfrentara. Pior, claro, muito pior. Mas algo na humilhação pública ainda o incomodava, mesmo depois de todos esses anos. Por um momento, ele pensou em abandonar o concerto e arrastar a bicicleta pela rua, longe das vaias. Em vez disso, simplesmente continuou trabalhando, com os dedos firmes. Apesar da plateia, havia dignidade no silêncio em fazer o que precisava ser feito, independentemente de quem aprovasse. Era uma lição que ele aprendera na guerra e levara consigo durante a paz. Quando todos se afastam, só a consciência permanece, seu pai lhe dissera certa vez. Walt manteve esse pensamento em mente enquanto trabalhava em sua corrente quebrada, ignorando o riso crescente atrás dele. Fique conosco para ver o que acontece com Walt. Enquanto Walt trabalhava na corrente da bicicleta, com a graxa escurecendo suas mãos envelhecidas, a multidão no Iron Horse Bar continuava a zombar. A maioria eram ciclistas de fim de semana, profissionais que vestiam couro aos sábados e retornavam aos trabalhos de escritório às segundas-feiras. Eles usavam emblemas e logotipos comprados em vez de conquistados, brincando de um estilo de vida fora da lei na segurança da prosperidade. O que eles não notaram foi o boné que o Walt usava, verde, oliva desbotado com o emblema do Corpo de Fuzileiros Navais, usado não como moda, mas como identidade. Eles não perceberam o pequeno broche de coração roxo afixado na lateral. Não reconheceram a dignidade serena em sua postura, mesmo ajoelhado no asfalto sujo. Um homem, no entanto, viu mais. Sentado um pouco afastado dos demais, estava Michael Gunny Thompson, um sargento de artilharia da Marinha de 58 anos, que serviu na Operação Tempestade no deserto. Seu olhar treinado captou detalhes que outros não perceberam. O porte militar que nunca abandona um fuzileiro naval. A maneira peculiar como Walt organizava suas ferramentas simples. O brilho de uma tatuagem em seu antebraço quando sua manga era puxada para trás, enquanto Walt enrolava o punho da camisa para protegê-lo da graxa da corrente, Gunny avistou um emblema característico. A insígnia da força de reconhecimento, desbotada pelo tempo, mas inconfundível para quem a conhecia. O reconhecimento da força, a unidade de operações especiais de elite dos fuzileiros navais, não era algo que se pudesse reivindicar levianamente. Gunny pegou o celular, digitou rapidamente antes de guardá-lo no bolso. Seus olhos não se desviaram de Walt, mesmo enquanto pegava sua cerveja. O assédio se intensificou. Um escritor mais jovem, encorajado pelo álcool e pelas risadas do amigo, caminhou até onde Walt trabalhava. "Ei, vovô, você está desvalorizando os imóveis!" gritou ele, gesticulando para as motocicletas caras enfileiradas do lado de fora. "Este é um lugar para passeios de verdade, não para brinquedos de criança." Walt não respondeu, apenas limpou as mãos no pequeno pano que carregava. "Está me ouvindo, velhote? Ou seus aparelhos auditivos também estão quebrados?" Alguns clientes riram, mas outros começaram a parecer desconfortáveis. Zombar de um velho consertando uma bicicleta havia deixado de ser divertido e começado a parecer maldoso. Uma mulher sentada a uma mesa ao ar livre sussurrou para o seu companheiro. "Alguém deveria ajudá-lo em vez de sermos idiotas." O amigo deu de ombros. "Não é problema nosso." Ele não deveria ter parado ali. Um menino, talvez de 9 ou 10 anos, observando da calçada com o pai, puxou-o pela manga. "Por que estão sendo tão maus com aquele velho?" O pai, incomodado, mas sem querer intervir, apenas respondeu: "Às vezes as pessoas têm dias ruins, filho." "Mas ele não está fazendo nada de errado." O menino insistiu. "Vamos", disse o pai, levando-o embora. "Não é da nossa conta." Walt sentiu cada provocação, cada risada, mas sua expressão não revelava nada. Ele já tinha suportado coisas muito piores do que zombaria. Ainda assim,
Enquanto trabalhava na corrente teimosa, lembranças de camaradas que nunca envelheceram, de desfiles de boas, vindas que nunca se materializaram, de uma nação que havia esquecido em grande parte suas promessas àqueles que serviram, vieram à tona sem que ninguém o convidasse. Dentro do bar, Gunny Thompson observava pela janela, seu celular vibrando com mensagens recebidas. Ele as leu, assentiu uma vez e saiu. Caminhando até sua moto, ele fez uma breve ligação. Aqui é o Gunny. Temos um irmão necessitado no Iron Horse. Pelo jeito, era um reconhecimento de forças da época do Vietnã. Estava havendo algum desrespeito. Ele ouviu rapidamente. Entendido. Eu fico aqui. Ele voltou ao seu lugar, gesticulando para pedir mais uma bebida. Para um observador casual, nada havia mudado, mas os olhos de Gunny agora demonstravam determinação. Observando a cena com paciência calculada, Walt estava quase terminando seu concerto quando a porta do bar se abriu novamente. O primeiro provocador surgiu, agora ladeado por dois amigos. A coragem líquida havia transformado seu desdém em agressividade. Acabou o tempo, velhote, anunciou ele, aproximando-se da bicicleta de Walt. Temos clientes de verdade tentando se divertir. Com um desrespeito deliberado, ele colocou a bota no pneu dianteiro de Walt, aplicando pressão. Talvez você não tenha me ouvido antes. Walt ergueu os olhos, fazendo contato visual direto pela primeira vez. Seu olhar não era raivoso nem suplicante, apenas firme, avaliando o olhar de um homem que já vira ameaças reais e não se impressionava com impostores. Algo naquele olhar fez o provocador vacilar momentaneamente, mas uma coragem líquida o impulsionou. Você é surdo ou simplesmente burro? Tire essa tralha dali antes que eu tire para você. Alguns clientes se mexeram, desconfortáveis. O confronto havia cruzado a linha entre a zombaria e a ameaça, e a dignidade do velho tornava a agressão ainda mais injustificada. Walt levantou-se lentamente, com movimentos deliberados, mas fluidos, apesar da idade. Ele não disse nada, apenas ficou de pé, encarando seu agressor com serenidade e compostura. Por um instante, o quadro mostrou um velho em roupas simples, diante de um adversário maior e mais jovem, apoiado por amigos e álcool. Então, com eficiência praticada, Walt ajoelhou-se novamente e terminou de prender sua corrente. Sem dizer uma palavra, começou a empurrar sua bicicleta para longe do bar, com as costas eretas, apesar da humilhação. Isso mesmo, continue andando, gritou o provocador, a voz ecoando pela rua. E não volte. Nuvens de chuva se acumularam durante o confronto, e enquanto Walt empurrava sua bicicleta pela calçada, as primeiras gotas começaram a cair. Em instantes, a garoa se transformou em uma chuva constante, encharcando sua jaqueta fina. Mesmo assim, ele não se apressou, mantendo o mesmo ritmo digno enquanto a água grudava seus cabelos brancos na testa. Walt conseguira andar a cerca de um quarteirão de distância quando a chuva se intensificou. Sua artrite se agravou na umidade, tornando cada passo mais doloroso que o anterior. Mesmo assim, ele perseverou, empurrando a bicicleta pela calçada reluzente. A clínica de veteranos ainda ficava a 8 quilômetros de distância e ele perderia a consulta naquele ritmo. Mas a dignidade exigia que ele se distanciasse da zombaria. No Iron Horse, um carro passou, espirrando água em uma poça e encharcando suas pernas. O jovem motorista e os passageiros riram, um deles gritando pela janela: "Pegue um carro, vovô!" Antes de partir em alta velocidade, Walt fez uma pausa, apoiando-se levemente na bicicleta. O remédio para o coração estava na pequena mochila, mas o orgulho o impedia de tomá-lo na rua. Ele descansaria um momento, só isso, só o tempo suficiente para recuperar o fôlego. Enquanto estava ali, de olhos fechados por causa da chuva, o primeiro ronco dos motores chegou até ele. Não os carros que passavam e o haviam atingido,
mas algo mais profundo, mais determinado. O ronco gutural característico das motocicletas Harley Davidson, não uma, mas muitas, aproximando-se de várias direções. Walt abriu os olhos quando os primeiros motociclistas apareceram no cruzamento à frente. 3 motocicletas, depois 5, depois uma dúzia de motos enormes, pilotadas por motociclistas com coletes de couro estampados com insígnias militares. Eles se moviam com precisão, formando um comboio que parava o trânsito lentamente. O cavaleiro da frente, um homem enorme, de barba prateada e rosto envelhecido, levantou a mão. Toda a formação parou em perfeita harmonia. Ele desmontou, removendo o capacete e revelando uma tatuagem da Marinha no pescoço. Sem hesitar, caminhou diretamente até Walt. "Sargento Walter Jenkins?" perguntou o homem, com a voz suave apesar da chuva. Walt se endireitou instintivamente ao ouvir o discurso formal. "Sim?" O homem corpulento se pôs em posição de sentido e fez uma saudação militar perfeita. "Sargento Mor James Cooper, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, presidente aposentado do Clube de Motociclistas Brothers of Valor." Walt retribuiu a saudação automaticamente, com o treinamento militar superando a confusão. "À vontade", disse o sargento Cooper, estendendo a mão. "Soubemos que um dos nossos estava sendo desrespeitado." A confusão de Walt deve ter transparecido em seu rosto, pois Cooper gesticulou em direção aos cavaleiros que se reuniam, agora somando quase 30 irmãos de valor. "Somos todos veteranos. Fuzileiros navais, exército, marinha, força aérea. Não importa, a irmandade não acaba quando o uniforme é tirado." Ele apontou para o cavalo de ferro. Aquele lugar lá atrás. A maioria daqueles guerreiros de fim de semana não reconheceria o verdadeiro serviço, nem se isso os machucasse, mas nós conhecemos. Enquanto Cooper falava, outro ciclista se aproximou carregando uma lona. Com eficiência e prática, cobriu a bicicleta de Walt, protegendo-a da chuva. Outros formaram um círculo ao redor de Walt, seus corpos protegendo-o do vento e do clima. "O sargento Thompson reconheceu você pela sua tatuagem da força de reconhecimento", continuou Cooper. "Fiz algumas verificações. Dizem que você salvou 5 homens nas 609ª e 700ª posições." "É mesmo?" Os olhos de Walt se arregalaram ligeiramente. Ele não falava de uma tranca havia décadas, só fazia o que precisava ser feito. Cooper assentiu, entendendo o eufemismo. "Sempre assim, não é? Os verdadeiros heróis nunca se gabam." Ele se virou para os cavaleiros reunidos. "Irmãos, atenção. 30 motociclistas veteranos se posicionaram em posição de sentido, com a chuva escorrendo pelo rosto. Este é o sargento Walter Jenkins, da Força de Reconhecimento Vietnã e Locke, 1969. Uma onda de reconhecimento percorreu o grupo, e Locke era lendário entre aqueles que conheciam sua história militar. Uma série brutal de batalhas, onde o heroísmo extraordinário era comum por necessidade. Cooper continuou, sua voz ecoando sobre a chuva. "O sargento Jenkins recebeu a Estrela de Prata por bravura sob fogo, embora a papelada tenha sido FUBAR. Como tudo naquela guerra, ele carregou 5 fuzileiros navais feridos para um local seguro. Mesmo ferido, os veteranos reunidos mantiveram sua postura de respeito, apesar do aguaceiro." Cooper voltou-se para Walt, com a voz mais suave agora, dirigida a um homem em vez de muitos. "Senhor, seria uma honra acompanhá-lo aonde quer que precise ir hoje." Walt encarou os cavaleiros reunidos, momentaneamente sem palavras. Por décadas ele vivera em silêncio, sem pedir nada, sem esperar nada. Ser reconhecido, ser homenageado tão publicamente depois de tanto tempo. A emoção lhe subiu à garganta, impossibilitando a fala. Cooper pareceu entender. Ele colocou a mão grande no ombro de Walt, firmando-o.
Você nunca deixou seus irmãos para trás. Nós também não deixaremos você para trás. A essa altura, a comoção já havia chamado a atenção. Pedestres pararam para observar. Carros diminuíram a velocidade e, do bar Iron Horse, clientes surgiram curiosos sobre a aglomeração de motociclistas. O provocador que havia assediado Walt estava parado na porta, boquiaberto, observando a cena se desenrolar. O respeito demonstrado ao velho da bicicleta contradizia claramente tudo o que ele presumira. Cooper notou a presença dele e da multidão que se aglomerava no bar. Seus olhos se endureceram ao reconhecer os sujeitos que haviam zombado de um veterano. Com passos firmes, ele se aproximou do cavalo de ferro. A bicicleta de Walt foi conduzida respeitosamente ao seu lado por outro veterano. A multidão se abriu nervosamente quando Cooper parou diante do provocador. Esta bicicleta, disse Cooper, a voz ecoando por todos os ouvintes, pertence a um homem que conquistou o direito de parar onde bem entendesse neste país. Ele olhou diretamente para o provocador. Enquanto você ainda usava fraldas, ele salvava vidas americanas sob fogo inimigo. O rosto do provocador ficou vermelho, preso entre o constrangimento e a raiva defensiva. Como eu ia saber que você não era? Cooper o interrompeu. É esse o ponto. Nunca se sabe quem é alguém, o que fez, o que sacrificou. Então, talvez a reação correta ao ver um velho com uma bicicleta quebrada não seja a zombaria. A essa altura, dezenas de curiosos já haviam se reunido, muitos gravando o confronto em seus celulares. O provocador, percebendo que estava sendo filmado, deu um passo para trás em direção à entrada do bar. Tanto faz, cara, é só uma bicicleta, murmurou. Cooper balançou a cabeça. Não, filho, nunca é só sobre a moto, o carro ou qualquer outra coisa. É sobre respeito. Algo que você talvez queira aprender antes de ficar muito mais velho. Ele deu as costas para o provocador, uma dispensa mais poderosa do que quaisquer outras palavras, e voltou-se para Walt, que estava cercado por motociclistas veteranos, cada um o tratando com deferência. Seja um herói agora, disse Cooper. Sobre aquela escolta, para onde o senhor está indo, sargento? Clínica de veteranos, respondeu Walt, finalmente recuperando a voz. Tem uma consulta? Cooper assentiu. Então vocês chegarão com uma guarda de honra. Ele ergueu a voz. Montem, irmãos. Estamos escoltando um herói para a VA. A chuva continuou caindo, mas nenhum dos veteranos pareceu notar. Ao retornarem às suas motocicletas, um motociclista pegou uma pequena bandeira americana e a afixou na bicicleta de Walt. Sua carruagem aguarda, sargento, disse Cooper com um sorriso, gesticulando para um sidecar acoplado à sua enorme Harley. Sua moto seguirá em segurança. Assim que Walt se acomodou no sidecar, os motores de 30 motocicletas rugiram em uníssono. O som ecoou pela rua, atraindo todos os olhares para o desfile improvisado, formado em torno de uma humilde bicicleta e do herói silencioso que o escreveu. Se você acredita que a verdadeira honra nunca se perde, escreva respeito. A escolta até a clínica de veteranos foi apenas o começo de uma transformação na vida de Walt Jenkins. A notícia do incidente se espalhou rapidamente. Primeiro pelas redes de veteranos, depois pela mídia local e, finalmente, pelas redes sociais, onde vídeos do confronto e da guarda de honra subsequente viralizaram. O Brothers of Valor Motorcycle Club votou unanimemente para tornar Walt um membro honorário. Embora ainda preferisse sua bicicleta às barulhentas Harleys, ele aceitava o colete de couro delas com orgulho silencioso, usando-o em suas reuniões mensais, onde veteranos mais jovens ouviam atentamente suas raras histórias do Vietnã. A modesta pensão de Walt sempre limitou suas atividades,
Mas os irmãos garantiram que ele nunca faltasse a consultas médicas ou transporte. Mais importante ainda, eles lhe proporcionaram a camaradagem que ele sentia falta desde que perdeu seus últimos amigos da era do Vietnã para a idade e a doença. Com o incentivo gentil de Cooper e outros, Walt começou a trabalhar como voluntário em um centro juvenil local, ensinando conserto de bicicletas para crianças de famílias de baixa renda. Sua instrução paciente e sua dignidade serena o tornaram um favorito entre as crianças que tinham poucos modelos masculinos positivos. Ele nunca levanta a voz, explicou Miguel, de 12 anos, a um visitante. Diz um homem que grita, mas ainda não descobriu o que realmente quer dizer. As bicicletas consertadas na oficina de Walt foram para crianças que não tinham condições de comprar. Las de outra forma. Cada bicicleta saiu com uma pequena bandeira americana e aulas básicas de manutenção do próprio Walt. A liberdade precisa ser mantida, ele dizia a cada criança. Isso vale tanto para bicicletas quanto para países. O bar Iron Horse passou por sua própria transformação. O proprietário, envergonhado pela forma como seus clientes trataram um veterano condecorado, encomendou um grande mural na parede lateral do prédio. Ele retratava Walt com sua bicicleta, cercado por uma formação protetora de motocicletas. A legenda simples dizia: nenhum irmão deixado para trás. O provocador que confrontou Walt seguiu seu próprio caminho. Depois de enfrentar as críticas da comunidade e alguma reflexão pessoal, ele se aproximou de Walt no centro juvenil e ofereceu um pedido de desculpas constrangedor, mas sincero. Eu não te vi, admitiu. Acabei de ver um velho com uma bicicleta quebrada. Walt aceitou o pedido de desculpas com a graça que lhe era característica. As coisas mais importantes da vida não podem ser vistas à primeira vista, respondeu ele. Leva tempo e atenção para perceber o que importa. Talvez a mudança mais significativa tenha vindo das crianças que testemunharam o exemplo silencioso de Walt. Elas observaram como ele se movia pelo mundo sem reclamar, sem buscar atenção, fazendo o que precisava ser feito com as ferramentas disponíveis. Sofia, de 10 anos, expressou isso melhor em uma redação escolar intitulada Meu Herói. O Sr. Walt nunca fala sobre ser corajoso. Ele nunca nos diz para respeitá-lo. Ele só conserta bicicletas e nos escuta quando conversamos. Mas meu pai diz que ele salvou pessoas na guerra. E agora ele guarda bicicletas para crianças que precisam. Ele nos mostra que não é preciso ser barulhento para ser importante. Basta estar presente quando alguém precisa de ajuda. No Dia dos Veteranos, a cidade organizou seu primeiro desfile de agradecimento militar em décadas. Walt concordou relutantemente em servir como grande marechal, liderando a procissão em sua bicicleta Schwinn recém-pintada. Atrás dele seguiam os Irmãos da Coragem e atrás deles marchavam dezenas de crianças em bicicletas que Walt havia consertado. Quando o desfile passou pelo bar Iron Horse, os cavaleiros pararam. Em um momento de cerimônia não planejada, eles formaram um corredor de honra que levava ao mural com a imagem de Walt. Walt, impressionado com o gesto, só conseguiu acenar em agradecimento enquanto aplausos irrompiam da multidão. Às vezes, Cooper disse a um repórter, capturando o momento, basta uma pessoa silenciosa e firme para lembrar ao mundo inteiro que a honra nunca é esquecida. Para Walt Jenkins, que passou décadas nas sombras de seu próprio sacrifício, esse lembrete havia fechado o ciclo. Ao refletir sobre a história de Walt nestes últimos dias, me pego retornando a uma pergunta. Em um mundo que celebra o barulho e o espetáculo, que poder ainda reside na dignidade silenciosa? Walt Jenkins nunca buscou reconhecimento, nunca exigiu respeito, nunca ostentou seu heroísmo como um distintivo, exigindo reconhecimento.
Por décadas, ele simplesmente viveu, carregando as memórias da guerra, a dor de feridas visíveis e ocultas, transitando por uma sociedade que, em grande parte, se esqueceu dos sacrifícios que ele e sua geração fizeram. Teria sido mais fácil, talvez, tornar-se amargo, enfurecer-se contra a ingratidão, o desrespeito, a rejeição despreocupada de veteranos idosos. Muitos o fazem. E quem poderia culpá-los? Em vez disso, Walt escolheu o caminho mais difícil da dignidade silenciosa, consertando sua bicicleta quando ela quebrava, ajudando crianças quando podia, sem pedir nada a um mundo que já havia tirado tanto dele. Imagino quantos Walt Jenkins vivem entre nós. Heróis anônimos cujos maiores atos de coragem permanecem desconhecidos para aqueles com quem cruzam a rua. O caixa com medalhas de combate, guardadas numa gaveta em casa. O motorista de ônibus que certa vez resgatou companheiros de veículos em chamas. O zelador que carrega cicatrizes por salvar outros. Passamos por eles todos os dias, esses guerreiros silenciosos, muitas vezes sem sequer ver luz. Até que alguém como o sargento, Moore Cooper, reconhece um irmão, e de repente o invisível se torna visível. O que mais me impressiona nesta história não é o confronto no bar do Cavalo de Ferro, nem mesmo a chegada dramática dos Irmãos da Bravura. É o momento em que Walt se levantou depois de consertar sua corrente, olhou seu assediador nos olhos sem raiva ou súplica e simplesmente continuou sua jornada. Essa dignidade silenciosa, a recusa em se deixar diminuir pelo desprezo alheio, representa um tipo de coragem que raramente celebramos, mas da qual precisamos desesperadamente. Você já conheceu alguém cuja força silenciosa inspirava seu respeito? Alguém que não exigia reconhecimento, mas o merecia completamente? Alguém cujas ações silenciosas falavam mais alto do que as reivindicações gritadas dos outros? Eles existem em todas as comunidades. Os heróis modestos que servem sem alarde, se sacrificam sem reconhecimento, permanecem firmes sem buscar aplausos. Eles nos lembram que o verdadeiro caráter não se manifesta em momentos de glória, mas em momentos comuns, quando ninguém importante parece estar observando. Em uma cultura obcecada por fama e barulho, talvez precisemos mais do que nunca do exemplo de Walt. O lembrete de que algumas formas de coragem nunca gritam, algumas formas de força nunca ostentam, algumas formas de honra não precisam de propaganda. Existem heróis sem manchetes, existem guerreiros que lutam com paciência em vez de armas. Há campeões cujas vitórias vêm em instantes, é claro. Dignidade silenciosa quando seria mais fácil quebrar. Lá. Da próxima vez que você vir um idoso lutando com uma tarefa, um veterano sentado sozinho ou alguém enfrentando a zombaria com graça silenciosa, lembre-se de Walt Jenkins. Lembre-se de que, por trás de aparências modestas, muitas vezes se escondem histórias extraordinárias de coragem e sacrifício. Inscreva-se no Elite Oculta, onde aqueles que merecem ser lembrados jamais serão esquecidos. Digite, lembre-se. Se você acredita que a verdadeira honra nunca envelhece, contamos a história deles. Vocês deram sentido a ela. Obrigado.